Hello guys, how you doing there? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Teacher Nadir aqui. Vamos ler um texto. Let's start. Risk factors for heart disease. One of the best ways for you to ensure that you aren't going to suffer from heart disease or heart attacks is to understand some of the risk factors for heart disease. There are many risk factors that you do not have any control over, such as your family history and age. But there are certain factors that you have full control of in order to prevent heart problems or heart attack. For example, to reduce the risk of heart attack, you can change your diet, lifestyle, and attitude. Fatores de risco para doenças cardíacas. Uma das melhores maneiras de garantir que não sofrerá de doenças cardíacas ou ataque cardíaco é entender alguns fatores de risco para as doenças no coração. Existem muitos fatores de risco que você não tem controle, que são sua idade e história familiar. Mas existem certos fatores sobre os quais você tem total controle para prevenir problemas cardíacos ou um ataque cardíaco. Por exemplo, para reduzir o risco de ataque cardíaco, você pode mudar sua dieta, estilo de vida e atitude. Genetic or family history. If you have a family history of people with heart disease, this can increase your chances of developing a similar type of condition. With the combination of heredity and unhealthy life choices, such as eating unhealthy foods and smoking, the risk of heart disease can increase even more. Obesity and its effects. Obesity is a growing global health problem. Someone who is obese has 4 times the likelihood of developing heart disease. Obesity is now recognized as an inflammatory disease. It is often thought to be a symptom or indication of other conditions a person may have. Genética ou história familiar. Se você tem um histórico familiar de pessoas com doenças cardíacas, isso pode aumentar suas chances de desenvolver um tipo semelhante de doença. Com a combinação de hereditariedade e escolhas de vida pouco saudáveis, como comer alimentos não saudáveis e fumar, o risco de doenças cardíacas pode aumentar ainda mais. Obesidade e seus efeitos. A obesidade é um problema de saúde global crescente. Alguém que é obeso tem 4 vezes mais chances de desenvolver doenças cardíacas. A obesidade é agora reconhecida como uma doença inflamatória. Muitas vezes é considerada um sintoma ou indicação de outras condições que uma pessoa pode ter. Poor diet, the wrong foods, clogged heart vessels, strokes. There is absolutely no doubt that having a poor diet or a diet that is deficient in many vital nutrients is a leading contributor to the extremely high incidences of heart disease that have become a reality for many people today. Smoking. Everyone is aware that smoking is likely to damage your lungs. But many do not seem to realize that it's also a major risk factor for heart disease. In fact, about 1 in every 5 people who die from a heart attack because of smoking. If you smoke, you are at least 4 times more likely to get heart disease than non-smokers, and the risks are even higher for women who take birth control pills. Secondhand smoke exposure is also a risk factor for having a heart attack. Dieta pobre, alimentos errados, vasos cardíacos obstruídos, derrames.
Não há absolutamente nenhuma dúvida de que ter uma dieta pobre ou deficiente em muitos nutrientes vitais é um dos principais contribuintes para a incidência extremamente alta de doenças cardíacas, que se tornou uma realidade para muitas pessoas hoje. Fumar. Todos sabem que fumar pode causar danos aos pulmões, mas muitos parecem não perceber que também é um importante fator de risco para doenças cardíacas. Na verdade, cerca de 1 em cada 5 pessoas morrem de ataque cardíaco por causa do fumo. Se você fuma, tem pelo menos 4 vezes mais probabilidade de contrair doenças cardíacas do que os não fumantes. E os riscos são ainda maiores para as mulheres que tomam pílulas anticoncepcionais. A exposição ao fumo passivo também é um fator de risco de ataque cardíaco. Drinking. Consuming a small amount of alcohol can benefit our health. However, doctors will never advise heart patients to drink alcohol in any case. It's because 90% of the patients who are allowed to drink alcohol won't be able to control themselves. Instead of drinking a little, they end up chugging down the whole bottle, especially chronic alcoholics. High cholesterol. Cholesterol has been blamed for heart disease for many years, but it's now known that cholesterol is in fact healthy. As a matter of fact, it's one of the most important substances the body produces. After all, the body needs cholesterol to carry out its functions. For instance, our brain and liver are made of good cholesterol. Beber. Consumir uma pequena quantidade de álcool pode trazer benefícios para a saúde. No entanto, os médicos nunca aconselharão os pacientes cardíacos a beber álcool em nenhum caso, porque 90% dos pacientes que podem beber álcool não conseguirão se controlar. Em vez de beber um pouco, eles acabam bebendo a garrafa toda, principalmente os alcoólatras crônicos. Colesterol alto. O colesterol tem sido responsabilizado por doenças cardíacas há muitos anos, mas agora se sabe que o colesterol é de fato saudável. Na verdade, é uma das substâncias mais importantes que o corpo produz. Afinal, o corpo precisa de colesterol para realizar as funções. Por exemplo, nosso cérebro e fígado são feitos de colesterol bom. However, the problem arises when we consume too much bad cholesterol. When there is too much of it, the excess can cling to the walls of the arteries, irritating and clogging them up. Diabetes. People with diabetes tend to have a high blood glucose level, which can damage your blood vessels and the nerves that control the blood vessels in your heart in the long term. Many people with diabetes can develop heart disease at a young age, and those with diabetes are almost twice as likely to have heart failure as a non-diabetics. No entanto, o problema surge quando consumimos muito colesterol ruim. Quando há muito, o excesso pode grudar nas paredes das artérias, irritando e entupindo-as. Diabetes. Pessoas com diabetes tendem a ter um nível alto de glicose no sangue, o que pode danificar seus vasos sanguíneos e os nervos, que controlam os vasos sanguíneos do coração a longo prazo. Muitas pessoas com diabetes podem desenvolver doenças cardíacas na idade jovem, e aqueles com diabetes têm quase o dobro de probabilidade de ter insuficiência cardíaca do que os não diabéticos. Physical activity.
Doing very little or no physical activity is a major cause of heart disease and heart attacks. This is because they cannot burn up the excess calories, which results in fat tissues formation. The body is designed to perform a certain amount of activity daily to keep it supple, healthy, and function properly. When the body takes in more food or energy than it needs over an extended period, this will lead to obesity, which can result in many diseases. Atividade física. Praticar pouca ou nenhuma atividade física é uma das principais causas de doenças cardíacas e ataques cardíacos. Isso ocorre porque eles não podem queimar o excesso de calorias, o que resulta na formação de tecido adiposo. O corpo é projetado para realizar uma certa quantidade de atividade diária para mantê-lo flexível, saudável e funcionar corretamente. Quando o corpo ingere mais comida ou energia do que precisa por um longo período, isso levará à obesidade, que pode resultar em muitas doenças.